Olá, minhas amigas, meus amigos! Sejam bem-vindas para mais uma leitura com Carol. Hoje estamos trazendo o 6º capítulo de Doppelganger, da Naomi Klein. Uma viagem através do espelho. Demorei um pouquinho, mas vamos nessa, né? Então tá, para quem tá acompanhando aí, sabe que é do Clube do Livro da Cláudia Campolina e que a gente já está na terceira parte no grupo, né? But eu ainda não consegui fazer a leitura porque eu tenho tido uns dias muito corridos. Mas vou me esforçar, tá bom? Vamos nessa? Então, tá bom. Capítulo 6, Linhas Diagonais. Sério? Ave pergunta. Ou Wave pergunta. São 11 horas de uma noite quente do início de junho. E ele me encontrou fazendo yoga antes de dormir. Prática noturna para ajudar com minhas dores nas costas. Quando ele chega, estou na postura do pombo, respirando profundamente e desafiando a minha capacidade de abertura do quadril. E sim, tudo bem? Também estou ouvindo o podcast de Steve Bannon, War Room. Nos últimos tempos, a vida tem sido agitada. Com o fim do ano letivo e a campanha de Ave na disputa por um cargo federal esquentando, então que outro momento do dia eu tenho para me atualizar quanto à enxurrada de aparições da outra Naomi? Minha obsessão tornou-se um abismo crescente entre mim e Ave. E não apenas entre nós, está intensificando meu já profundo isolamento, apartando-me ainda mais de outros amigos e familiares. Ninguém que eu conheço ouve War Room. E cada vez mais sinto que é impossível compreender a nova configuração da política sem ouvir o podcast. Ainda assim, a coisa foi longe demais. Durante dias a fio não consegui tirar da cabeça a canção tema raivosamente anticomunista do programa, entre parênteses, espalhem a palavra por toda Hong Kong. Vamos lutar até que todos eles desapareçam. Nossa alegria será quando não existirem mais. Vamos derrubar o PCC. Vez por outra, eu me comprometo a dar um tempo. A deixar de lado esse que é o menos encantador dos passatempos pandêmicos. De qualquer forma, parece o momento certo para eu fazer uma reavaliação. O Twitter acaba de suspender a conta de Wolf, pelo visto de forma permanente. Não me sinto confortável com essa duríssima censura corporativa, mas digo a mim mesma que Wolf perder sua principal ferramenta de comunicação pública, sem dúvida significa que ela não será capaz de colocar a si mesma e a mim em tantas encrencas. Entre aspas, vou bloquear o Twitter, digo a Ave. Prometo passar o verão não apenas ajudando mais na campanha, mas também dando total atenção ao nosso filho, ainda na sua fase de tubarão, e ao restante da nossa família, lamentavelmente negligenciada. Algumas semanas mais tarde, depois de um ano inteiro vivendo no penhasco e viajando exatamente para lugar nenhum, rumamos para o leste. Meu sogro Stephen teve uma recidiva do câncer e dessa vez era inoperável. Ele pediu um mês de convívio com seus 3 filhos e 4 netos, e apesar do desconforto, quer ir para seu lugar favorito, a ilha do Príncipe Eduardo, uma idílica porção de praias de areia vermelha tapetada por fazendas de batata e pontilhada de faróis na extremidade da costa leste do Canadá. Isso vai ser bom, digo a mim mesma, enquanto desfaço as malas e guardo shorts e camisetas nas gavetas da cômoda de uma casa alugada recém-construída. Resolvo gastar meu tempo voltando ao meu eu perdido. Vou preparar refeições saudáveis e deliciosas. Vou me envolver de forma profunda com todos os membros da minha família, sem dar bola para dispositivos eletrônicos. Acima de tudo, não desperdiçarei mais meu limitado tempo no planeta Terra com a outra Naomi. Chega de livros ou filmes sobre duplos, nada de podcasts relacionados às conspirações da Covid, nada de Bannon e definitivamente sem Twitter.
Decido fixar em meu perfil uma mensagem declarando que voltarei em setembro. Um seguro contra eventuais recaídas. Assim que chega ao fim a quarentena obrigatória na ilha e estamos livres para sair e nos reunir, toda a família estendida é arrebatada por uma onda de reconexão feliz e logística de grupo. Meus sobrinhos se tornaram pessoas novas e fascinantes, e meus ouvidos perderam por completo a habilidade de filtrar as conversas atravessadas de 11 pessoas teimosas e cheias de opiniões fortes, compartilhando uma refeição. É uma experiência deliciosamente exaustiva, e de repente me dou conta de que não penso nela há mais de 2 semanas. Progresso? Bem, quase não pensei nela. Numa manhã ensolarada, tomando café, entabulei uma conversa tangencialmente relacionada a ela com Michele, minha sogra maravilhosa, sobre o livro de Ruth. Michele fez uma pesquisa histórica sobre as figuras femininas negligenciadas do judaísmo e eu esperava me aprofundar um pouco mais na história da origem do nosso nome. O cerne da questão é a lealdade, entre aspas. Diz Michele sobre a história bíblica. A lealdade de Ruth e Noemi, após a morte de seus maridos, faz ela valer, nas palavras das mulheres da aldeia de Belém, mais do que 7 filhos. É uma bela mensagem, concordamos? Até mesmo uma mensagem proto-feminista, sobre os laços das mulheres que transcendem a linhagem sanguínea. Mais ou menos como o vínculo entre nós duas que antecede meu relacionamento com Eve. À luz da caricatural figura da sogra tirânica existente na cultura popular, a bíblica Noemi é uma figura bastante progressista, uma boa pessoa com quem compartilhar o nome. No entanto, tenho algumas perguntinhas adicionais. Uma vez em Belém, Noemi, agora pobre e desesperada, instrui a nora a se lavar e se perfumar e esgueirar-se até a eira onde joeiram a cevada, pois é lá que dorme um parente velho e abastado, Boaz, B-O-A-Z. Noemi deve chegar de mansinho no lugar onde ele está deitado. Entre aspas, descobre seus pés dele e deita-te. O objetivo é que isso resulte em uma ligação amorosa que deixará Ruth e Noemi numa boa situação para o resto da vida. Depois de algumas negociações, tudo termina em casamento que por fim levará 3 gerações depois ao nascimento do rei Davi. Entre aspas aqui. Noemi atua como uma espécie de cafetina de Ruth para Boaz. Aponto com delicadeza. Entre aspas de novo. Será mesmo legal receber o nome dessa pessoa? Michele fica em silêncio. Ela tem 82 anos e é muito perspicaz. Concordamos que provavelmente é melhor não impor nossos valores às histórias bíblicas e voltar a bebericar nossos cafés na ensolarada cozinha da casa de outrem. Se eu quisesse impor os meus valores, poderia dizer que a Noemi do Antigo Testamento era um tanto oportunista, que fazia o que era necessário para sobreviver num sistema falido, protegendo a todo custo o futuro do seu povo. E esse foi basicamente todo o conteúdo adjacente ao Wolff. E na verdade nem sequer dizia respeito ao Wolff. Preferi pensar na história como um estudo bíblico feminista improvisado. Michele perguntou o que havia despertado a minha curiosidade e nesse ponto teria sido rude não contar a ela um pouco da minha pesquisa sobre o Wolff. Além disso, achei que ela poderia ter alguma informação privilegiada. Durante décadas, Michele assinou uma coluna em um jornal popular e eu tinha uma vaga lembrança de que ela conheceu Wolff na década de 90. Entre aspas, como ela era antigamente? Perguntei, tentando parecer indiferente. Entre aspas, bem, eu não gostei muito daquele livro, O Mito da Beleza. Não havia muita novidade lá, mas todas ficamos contentes por aquela bela jovem ter escolhido identificar-se como feminista. Isso fazia muito sentido. A década de 1980 foi dura para as feministas da segunda onda. Deve ter sido um bálsamo ver Wolff aparecer na aurora de uma nova década,
e ostentar o distintivo como se fosse uma jaqueta bolero chiquérrima, de acordo com o estilo da época. E foi isso, ponto final. Sério, a conversa inteira. Fugaz e sem dúvida não foi uma recaída total no mundo da minha doppelganger. Isso só ocorreria mais ou menos uma semana depois. Aconteceu assim, e não vou dourar a pílula. Comecei a sentir fortes dores nas costas e como estávamos em uma ilhota com algumas das mais baixas taxas de Covid, à exceção da Nova Zelândia, decidi arriscar e procurar ajuda profissional. O consultório ficava a 45 minutos de carro e parti no meio da manhã, sob o céu limpo, em uma estrada de 2 pistas praticamente vazia, ladeada por dunas de areia, penhascos vermelhos e ondas de arrebentação do Atlântico. Enquanto dirigia, me dei conta de uma situação que havia quase 16 meses não acontecia. Eu estava sozinha. Sozinha e circundada de belezas naturais. A euforia inundou meu corpo até a ponta dos meus dedos que seguravam o volante. Eu poderia ter aproveitado aquele momento perfeito para escutar qualquer coisa. Poderia ter abaixado os vidros das janelas e enchido os ouvidos com o estrépito das ondas e o som das gaivotas. Poderia ter tocado no volume máximo a canção Blue, de Joni Mitchell, que eu redescobrira recentemente graças à versão de Brandi Carlile. Só que eu não fiz nada disso. Preferi tocar no aplicativo roxo de podcast, abri War Room, de Steve Bannon, e li o resumo do episódio mais recente. Era um discurso de Donald Trump, gravado ao vivo, no qual ele anunciou que estava processando as Big Techs por ter sido banido das plataformas digitais, seguido da reação de 3 pontinhos. O quê? Por que ela? Rolei para baixo a tela e constatei que nos dias em que segui à risca a minha rigorosa dieta sem consumir Naomi Wolf, havia perdido várias outras participações recentes da minha doppelganger. Engoli de uma vez todos esses episódios com a presença dela, um após o outro. E foi assim que acabei no acostamento da estrada com meu pisca-alerta ligado, atrasada para um tratamento muito necessário nas minhas primeiras férias em 2 anos, rabiscando em um caderninho vermelho enquanto tentava transcrever as palavras que saíam do alto-falante do meu celular. 2 pontos, camisas pretas e camisas pardas. Isso tudo são frases entre parênteses ou palavras entre aspas. Camisas pretas e camisas pardas, falso e demoníaco, petrificante. Seu corpo pertence ao Estado, tal qual as políticas de filho único e de esterilização forçada da China, rastreamento de localização, mal em dobro. Essa foi uma recaída total. Essa minha escassa defesa, o status elevado de Wolf no podcast de Bannon, marcou uma grande novidade na vida da minha doppelganger. Uma coisa é ser convidada para um programa emblemático da direita trumpista para falar de improviso sobre passaportes da vacina ou detonar Joe Biden. Qualquer figura que se diga democrata e tenha alguma relevância seria bem-vinda para realizar essa façanha. Outra, bem diferente, é ser a pessoa a quem Steve Bannon recorre para obter uma reação exclusiva a um dos primeiros discursos pós-Casa Branca de Donald Trump. Homem que a grande maioria dos ouvintes de Bannon está mais do que convencida é o legítimo presidente dos Estados Unidos, e a quem Wolf se referiu em sua vida anterior como um ser humano horrível, uma pessoa abominável. Não se trata apenas de vender livros e inscrições para o site dela. A participação assídua de Wolf sinalizava poder verdadeiro. Poder verdadeiro, a capacidade de alcançar e potencialmente influenciar o comportamento de milhões de pessoas. Algumas semanas antes, quando Wolf foi banida no Twitter, muitos usuários da plataforma se alegraram, como se ela tivesse acabado de ser excluída do planeta Terra. As pessoas desenterraram capturas de tela de suas postagens mais absurdas e fizeram pequenos vídeos delas com músicas de Celine
Celine Dion ao fundo, agradecendo-lhe pelas boas lembranças. Alguém tuitou, blém, blém, a bruxa está morta. E era bem esse o clima, pelo menos no campo progressista. Admito que senti uma combinação de alívio e vazio com o banimento de Wolf. Ela me causara tanto sofrimento. Será que sua jornada de desvario realmente havia chegado ao fim? Poderia sim ser tão simples? O que percebi no acostamento daquela estrada foi que, com absoluta certeza, não é assim tão simples. Bannon costumava manter no topo da página de seu site um reloginho que informava quantas vezes seu programa havia sido baixado. Naquela época, o número de downloads beirava a 100 milhões. Isso além dos milhões de pessoas que ele alardeava, acompanhavam suas transmissões ao vivo em várias plataformas de vídeo e televisão. Esses números não devem ser tomados ao pé da letra, já que são fornecidos pelo arquiteto da reluzente torre de fatos alternativos de Trump. Não obstante, não resta dúvida de que o War Room de Bannon é apenas isto: um centro nevrálgico para a presidência de extrema-direita de prontidão e em modo de espera, seja ela encabeçada por Trump ou por alguém ainda mais perigoso. Ação, ação, ação. Esse é o mantra do programa War Room. São palavras de ordem que Bannon repete com frequência. Elas são visíveis numa placa atrás da sua cabeça enquanto ele apresenta o podcast. Ele a envia com os conteúdos que publica na mídia social Gettr, G-E-T-T-R, aqui entre parênteses o assassino do Twitter, e em seu boletim informativo Daily Command Brief. Bannon está falando sério, ao contrário da Fox News, que apesar de seu óbvio viés ainda tem os pomposos adornos de um canal de notícias a cabo. O podcast War Room construiu uma plataforma midiática explicitamente ativista, ou em termos mais precisos, militarista. Em vez dos âncoras e convidados de rosto retocado da televisão, Bannon cultiva a sensação de que o seu público faz parte de uma contínua reunião entre um comandante e seus atarefados generais de campo, cada um apresentando o relatório de suas várias frentes de batalha. A estratégia de grande roubo, questionar os resultados das eleições de 2020, a estratégia distrital, entre parênteses, mobilizar soldados de infantaria ideológicos em nível local para evitar que as próximas eleições sejam roubadas. A estratégia dos conselhos escolares, refutar currículos woke, que é, na gíria norte-americana, ser ou estar woke indica estar desperto. Política e socialmente, ou seja, ter maior consciência social e indignar-se com as injustiças raciais e de gênero. Woke. W-O-K-E. Não, K-E. Bem como as políticas de obrigatoriedade de uso de máscaras e vacinação. A estratégia do comando pela negação, pressionar os representantes republicanos a negar a Biden todas as vitórias legislativas possíveis. Pode ser que em momentos específicos do programa, os anfitriões e convidados conversem entre si, mas conversar não é o objetivo do podcast. O objetivo é fazer. Entre aspas, fiquem mais um pouco por aqui depois. Quero falar mais com vocês a respeito disso fora do ar. Bannon costuma dizer no final de um segmento, e o público se empolga e se emociona ao sentir que está espreitando a história ser feita. A chave para o fascínio do programa é a falta de sofisticação e sutileza, sublinhada pelo desmazelo pessoal de Bannon. Sua marca registrada, : camisas sociais de botões duplos escuras e amarrotadas, ondas de cabelos grisalhos caóticas que rivalizam em volume com as madeixas de Wolf. E o rosto manchado, o que evidentemente evita a falsidade da maquiagem televisiva. É um espetáculo sem espectadores, apenas membros orgulhosos do pelotão do War Room, ou, quando Bannon está especialmente tenso, os soldados da sua cavalaria. Está especialmente...
Se Naomi Wolf era a convidada preferida de Bannon, não apenas para protestar e dizer cobras e lagartos contra a obrigatoriedade das vacinas, mas agora para comentar ao vivo os discursos de Trump, isso significava que ela tinha ultrapassado um limiar inteiramente novo, tornando-se uma figura de importância descomunal nesse mundo. Pouco depois, Wolf chegou ao ponto de se juntar como coautora à ação coletiva de Trump contra o Twitter, questionando a sua própria expulsão da plataforma. Entre parênteses, embora ela ainda alegasse discordar profundamente de Trump em termos ideológicos. Foi lá, sentada no meu carro à margem daquela estrada, que eu me convenci de que fosse o que fosse. O que estava acontecendo com Wolf não era relevante para mim apenas por causa do meu problema de doppelganger, reconhecidamente de nicho. Era algo muito mais sério do que isso. Se alguém como Wolf podia mudar de alianças de forma tão drástica, parecia valer a pena tentar descobrir o que impulsionava essa transformação, sobretudo porque, a essa altura, também estava claro que alguns progressistas e esquerdistas renomados estavam dando uma semelhante guinada pós-esquerda à extrema-direita. Mesmo depois de ter acompanhado as travessuras de Wolf durante anos a fio, ou melhor, depois de elas terem me acompanhado, fiquei embasbacada com a firme determinação de cruzar esses limites. Como é que ela, uma feminista judia que escreveu um livro alertando sobre a facilidade com que o fascismo é capaz de sufocar sociedades abertas, justificava com motivos racionais sua aliança com Trump e Bannon? Aliás, como é que Bannon, um orgulhoso católico anti-aborto, que já foi acusado de violência doméstica e cuja ex-esposa declarou em um tribunal que ele não queria que suas filhas frequentassem a mesma escola que judeus, justificava com argumentos lógicos a parceria com a Wolf? Bannon se declarou inocente das acusações de violência doméstica arquivadas depois que sua esposa deixou de comparecer ao tribunal, e ele nega ter feito comentários sobre os judeus, isso entre parênteses. A despeito dessas contradições, Wolf não era apenas uma convidada habitual do podcast de Bannon. Ela estava rapidamente se tornando uma de suas personagens mais reconhecidas. No auge dessa colaboração, durante 2 semanas, Wolf compareceu ao programa quase todos os dias. Bannon e Wolf chegaram a somar forças para uma série de investigações Daily Cloth War Room sobre a Pfizer, escarafunchando várias intrincadas tocas de coelho das vacinas, e no fim empacotaram tudo no formato de um e-book. Claramente nenhum dos dois permitiu que os princípios do passado impedissem essa união, né? O que eu estava tentando entender era o seguinte: o que essa parceria das mais improváveis diz sobre a maneira como a Covid redesenhou mapas políticos em um país depois do outro, embaralhando as linhas esquerda-direita e instigando grupos até então apolíticos a tomar as ruas. O que isso tinha a ver com o fato de combatentes pela liberdade impedirem ambulâncias de sair de hospitais que exigiam que seus funcionários fossem vacinados? Ou se recusarem a acreditar nos resultados de quaisquer eleições que não corressem como era seu desejo? Ou negarem as provas de crimes de guerra russos ou 3 pontinhos. Um meridiano diagonal global. A remodelação da paisagem política, que é um dos principais legados da Covid, é muito maior do que Wolf e Bannon, é claro. O período alucinatório em que a pandemia se fundiu com convulsões econômicas e desastres climáticos acelerou toda sorte de coalizações bizarras de aliados improváveis. Cooperações que se manifestaram na forma de protestos de grandes proporções, primeiro contra os confinamentos e depois contra qualquer medida de saúde sensata que teria ajudado a tornar desnecessários os confinamentos. Essas novas alianças acabaram por dar início ao autoproclamado Comboio da Liberdade, que durante 3 semanas paralisou Ottawa,
a capital do meu próprio país, e depois se alastrou pelos Estados Unidos e pela Europa, ramificando-se a partir das queixas relacionadas à Covid para ganhar os contornos de um grito mais geral e amorfo, clamando por liberdade. Essas formações reúnem muitas correntes políticas e culturais díspares. A direita tradicional, a extrema-direita conspiratória do QAnon, subculturas alternativas de saúde geralmente associadas à esquerda verde, um punhado de neonazistas, pais e mães, sobretudo mães brancas, irritados com uma série de coisas que acontecem e não acontecem nas escolas, máscaras, vacinas, banheiros multigênero, livros antirracistas. Proprietários de pequenas empresas enfurecidos com os impactos muitas vezes devastadores das medidas de controle do Covid em seus lucros, frustração que deu lugar à raiva com relação a tudo, desde a inflação até fogões de indução. São significativas as divergências dentro dessas novas convergências. O Wolff, por exemplo, não faz parte da seita do Qanon, tampouco é uma neonazista. No entanto, mobilizados por agentes desinformadores de grandes plataformas como ela e Bannon, a maioria dos descontentes parece concordar que a pandemia é um complô das elites de Davos com o intuito de impor à força uma sociedade reconstruída sob a bandeira do grande reinício. Se as alegações vierem da extrema-direita, o plano secreto é a instalação de uma ditadura verde socialista venezuelana, Soros de vacinação forçada, ao passo que os adeptos da espiritualidade New Age alertam para uma ditadura orquestrada por grande indústria farmacêutica / organismos geneticamente modificados, OGM, / implantes biométricos, 5G, cães robôs, vacinação forçada. Com exceção da atualização relacionada à Covid, as conspirações que fazem parte dessa convergência política não são novas. A maioria já existe há décadas e algumas são antigos libelos de sangue. A novidade é a força da atração magnética com que se encontram, reunindo-se de moto próprio no que a repórter da revista Vice, Ana Merlan, chamou de singularidade conspiratória. Na Alemanha, o movimento volta e meia descreve a sua política como Querdenken, que significa pensamento lateral, diagonal ou criativo e inovador. E forjou alianças preocupantes entre os New Age, obcecados pela saúde, que se opõem a colocar qualquer coisa impura em seus corpos, dos quais cuidam com rigoroso zelo, e vários partidos neofascistas que encamparam o grito da guerra anti-vacinação como parte de uma resistência da era da Covid à ditadura da higiene. O objetivo era despertar memórias da higiene racial, da era nazista, como se, de alguma maneira, a atrocidade nazista de tratar os seres humanos como germes e o discernimento de tratar os germes como germes fossem a mesma coisa. Inspirado no termo Querdenken, mas levando além das fronteiras da Alemanha, William Callison e Quinn Slobodian, ambos estudiosos da política europeia, descrevem essas alianças políticas emergentes como diagonalismo. Eles explicam: nascidos em parte das transformações na tecnologia e na comunicação, os diagonalistas tendem a contestar os rótulos convencionais de esquerda e direita. Geralmente se inclinam para crenças de extrema direita, a expressar ambivalência, se não cinismo, com relação à política parlamentar e a misturar convicções sobre holismo e até mesmo espiritualidade com um discurso obstinado em prol de liberdades individuais. Na ponta extrema, os movimentos diagonais partilham a convicção de que todo poder é conspiração. Apesar das alegações de pós-partidarismo, foram os partidos políticos de direita, muitas vezes de extrema direita, em todo o mundo que conseguiram absorver as paixões indisciplinadas e a energia indômita do diagonalismo, incorporando suas queixas da era do Covid a projetos pré-existentes que se opõem à consciência woke e suscitam temores acerca de invasões de imigrantes. Ainda assim,
É importante que esses movimentos se apresentem como, e acreditem ser, rupturas com a política de sempre e pretendam ser algo novo, indo além dos tradicionais polos esquerda-direita. Por essa razão, é tão decisivo contar com o envolvimento de algumas pessoas de destaque auto-identificadas como progressistas e ou esquerdizantes. É importante ressaltar que o papel desses progressistas não é renunciar aos objetivos da justiça social e adotar uma visão de mundo de extrema-direita. A jornada feita por conhecidos ex-trotskistas como Irving Kristol em meados do século XX. Pelo contrário, eles devem continuar a se identificar como orgulhosos membros da esquerda ou progressistas devotos, ao mesmo tempo que afirmam que foram os movimentos e tendências dos quais outrora faziam parte que traíram seus próprios ideais, deixando esses indivíduos de excepcional coragem sem guarida em termos políticos e em busca de novas alianças. Os exilados do progressismo apresentam-se não como desertores, mas como legalistas. São os seus antigos camaradas e colegas, afirmam eles, os impostores, os falsos. Entre várias figuras desse naipe, minha doppelganger tornou-se particularmente versada nessa manobra. Por exemplo, quando Woolf começou a aparecer nos meios de comunicação de direita em 2021, a sua postura era reticente e passava longe de ser questionadora. Ela dizia ter votado em Biden, ressaltava que costumava escrever para o New York Times e o Guardian e participar de programas no canal de notícias MSNBC. Descreveu a si mesma como uma queridinha da mídia progressista. Mas agora, dizia ela, programas de direita como os de Carlson e Bannon eram os únicos suficientemente corajosos para lhe proporcionar uma plataforma. Por sua vez, os inflamados anfitriões de direita que recebiam Woolf como convidada e se compraziam com um interminável e ornamentado discurso de abertura, enumerando todas as suas credenciais progressistas e expressando espanto pela possibilidade de se encontrarem do mesmo lado. Nunca pensei que falaria com você, exceto em formato de debate, disse-lhe Tucker Carlson, na primeira vez que contou com a participação de Woolf. Em seguida, referindo-se a um tweet no qual Woolf declarou que se arrependia de ter votado em Joe Biden, Carlson acrescentou, entre aspas, fiquei impressionado com a coragem que deve ter sido necessária para você escrever isso. Tenho certeza de que você perdeu amigos por causa disso e por vir aqui, neste programa. Woolf esboçou um sorriso melancólico e fez que sim com a cabeça, aceitando as boas-vindas do herói. Quando ela aparece no podcast apresentado por James Delingpole, um dos mais veementes negacionistas das alterações climáticas e provocadores de extrema-direita da Grã-Bretanha, ele começou dizendo: isso é tão improvável? 3 pontinhos. 5 anos atrás, a ideia de que você e eu estaríamos juntos. 3 pontinhos. Eu meio que coloquei você na mesma categoria da outra Naomi, você sabe. Naomi Klein, Naomi Wolf, qual é a diferença? Insira aqui. Aí a autora escreve: insira aqui um grito silencioso, meu. Ele continuou: e agora aqui estamos, quer dizer, acho que somos aliados numa guerra muito, muito maior. E você tem se saído muito bem, travando o bom combate. Então, meus parabéns. Mais uma vez, Woolf absorveu tudo, curtindo um pouco e desempenhando seu papel recatado nesses estranhos primeiros encontros de cunho político. À medida que o tempo passava e Woolf se tornava uma presença cada vez mais marcante, a impressão era que estava adorando seu novo papel. Ela desempenhava com entusiasmo a personagem da elite progressista costeira que os populistas de direita adoram odiar. E em suas participações no podcast de Bannon, chegava a soltar umas palavras em francês. Num debate sobre as regras de confinamento na França durante a Covid, Woolf perguntou: o que aconteceu com liberté, égalité e fraternité? Como se a maioria dos seus ouvintes não fossem as mesmas pessoas que mudaram o nome das batatas fritas em inglês French fries, literalmente batatas francesas. Né?
para Batatas da Liberdade, depois de a França ter se recusado a aderir à invasão do Iraque, encabeçada por George W. Bush em 2003. E na primeira vez que foi ao programa de Bannon, Wolff declarou: "Com todo respeito, passei anos pensando que você era o diabo. Agora estou muito feliz por ter você nas trincheiras junto com outras pessoas de todo o espectro político que lutam pela liberdade. Temos de abandonar imediatamente esses rótulos a fim de nos unirmos e lutarmos por nossa Constituição e nossas liberdades." Esta é a principal mensagem que devemos tirar da política diagonalista. O próprio fato de que essas improváveis alianças ocorrerem, de as pessoas envolvidas estarem dispostas a se unirem em nome de um objetivo comum, a despeito de suas diferenças passadas, pretende servir como prova cabal de que sua causa é, a um só tempo, urgente e necessária. De outra forma, Wolff seria capaz de justificar de maneira racional a parceria com Bannon, que, ao lado de Trump, normalizou um discurso político que desumanizava os imigrantes como os outros monstruosos, estupradores, membros de gangues e transmissores de doenças. É também por isso que Wolff se apoia de maneira tão ferrenha e contínua em analogias históricas extremas, comparando as medidas sanitárias contra a Covid ao regime nazista, ao apartheid, à escravatura. Esse tipo de escalada retórica se mostra necessário para explicar de maneira racional as novas alianças que ela firmou. Para quem está lutando contra a escravidão para todo sempre ou contra um Hitler moderno, tudo, incluindo a pessoa com quem você agora anda, não passa de um detalhe. Isso é semelhante em muitos aspectos. A forma como os cristãos evangélicos foram persuadidos por seus líderes a deixar de lado o fato de que o comportamento de Trump, os adultérios, a postura de mulherengo, as supostas agressões sexuais, as mentiras, as crueldades, violava os valores que eles professam. A fim de passarem por cima de tudo isso, os cristãos evangélicos tiveram de alçá-lo, com toda a seriedade, ao papel de conturbado mensageiro do Senhor, enviando a terra para lutar contra o doppelganger do próprio Deus, o diabo. Com tanta coisa grave em jogo, nada menos que a salvação eterna. O que importa se um político diz que agarra mulheres pela boceta? Todavia, na aliança Bannon-Wolff, qual é exatamente essa causa maior? O que um tem a ganhar com o outro? Covid Klondike, não sei o que. As pessoas costumam me fazer variações da seguinte pergunta: o que fez Wolff perder o juízo? O que a fez pirar de vez? Querem um diagnóstico, mas eu, ao contrário dela, não me sinto confortável em brincar de médico. À guisa de resposta, eu poderia oferecer uma espécie de equação para definir esquerdistas e progressistas que viram a casaca e cruzam a fronteira em direção à direita autoritária, que seria algo como narcisismo, grandiosidade, mais vício em mídias sociais, mais crise de meia-idade, dividido por humilhação pública, igual a colapso à direita. Nossa, perfeito. E essa matemática conteria alguma verdade. Quanto mais descubro sobre as atividades recentes de Wolff, porém, menos sou capaz de aceitar a premissa dessas perguntas que sugerem que, quando a outra Naomi ultrapassou o limite do razoável, ela bateu com tudo no chão. Uma descrição mais precisa é que Wolff ultrapassou o limite do razoável e foi prontamente acolhida por milhões de pessoas que aceitam sem questionamento cada uma das suas teorias estrambóticas e que parecem adorá-la. Então, embora claramente tenha perdido o que posso definir como juízo, Wolff encontrou muito mais. Ela encontrou um mundo totalmente novo. As feministas da geração da minha mãe acham desconcertante, de tão enigmática, a disposição de Wolff de se alinhar com as pessoas que travam uma guerra contra a liberdade das mulheres. E, em certo nível, é. Ainda em 2019, Wolff descreveu o seu malfadado livro Outrages como uma história de advertência sobre o que acontece quando o Estado secular obtém o poder de entrar no seu quarto.
Agora ela é uma aliada das pessoas que encheram a Suprema Corte dos Estados Unidos de aspirantes a teocratas, cujas ações estão obrigando pré-adolescentes a ter filhos contra a própria vontade. No entanto, em outro nível, as ações de Wolff são uma perfeita destilação dos valores da economia da atenção, que treinou tantos de nós a medir nosso valor utilizando matrizes rudimentares baseadas em volume. Quantos seguidores, quantas curtidas, retweets, compartilhamentos, visualizações. Entrou nos Trend Topics, a lista dos assuntos mais comentados pelos usuários do Twitter. Esses critérios não avaliam se algo é certo ou errado, bom ou ruim, mas simplesmente medem o volume, a quantidade de tráfego que gera no éter. E se volume é o nome do jogo, essas estrelas que fazem a travessia para o outro lado e encontram novos níveis de celebridade na direita não estão perdidas. Elas se encontraram. Entre aspas, alguns escritores são dados à bebida, outros ao público. Disse Gore Vidal em 1981. O Wolff adora o público de uma forma que teria sido inimaginável para Vidal, cujo apogeu antecedeu as mídias sociais. Wolff compreendeu, antes da maioria dos autores de sua geração, a magnitude da mudança para a economia da atenção. Ela ingressou no Facebook em 2008 e abraçou com vontade o potencial de autopublicação dessa plataforma, disparando o mundo afora teorias longas, sem edição e, invariavelmente, isentas de fatos. Depois, quando a tecnologia se tornou disponível, vídeos ao vivo. Wolff pode ser uma pesquisadora ruim, mas é boa de internet. Ela embala suas ideias em artigos no formato de listas sob medida para a era do caça-cliques. Entre aspas, Estados Unidos fascistas em 10 passos fáceis. Cuidado com o passo 10º. Liberte nossas 5 liberdades. O seu site Daily Code demonstra o sucesso de Wolff em dominar a arte da monetização na internet, não apenas chamando atenção, mas transformando essa atenção em dinheiro. Ela aceita anúncios publicitários, aproveitando o trocadilho com seu sobrenome Wolff, lobo. Vende produtos enfeitados com logotipo estilizado de lobo, o poder está na matilha. Cobra $3,99 por mês por uma assinatura de membro premium e $9,99 mensais por uma assinatura profissional. Apesar de ser um negócio, não uma instituição de caridade, Wolff também arrecada doações e pouco importa que um dos poucos originais do site oferecer acesso a projetos de lei e resoluções legislativas seja vender algo que já é gratuito e está prontamente disponível. É mais ou menos como montar um guichê privado para cobrar ingressos na porta de uma biblioteca pública. Uma maracutaia ousada. Neste contexto, o nome que Wolff escolheu para seu site Daily Code, Poder de Influência Diário, é revelador. Porque aquilo em que Wolff se transformou na última década é algo muito específico do nosso tempo. Uma caçadora de poder de influência. Poder de influência é a moeda objetiva e livre de critérios impostos por valores ou padrões subjetivos, da era perenemente online, tanto um substituto para o dinheiro vivo quanto um canal para ele. Poder de influência não é um cálculo daquilo que você faz, mas de qual é o volume bruto de você que existe no mundo. Que legal. Adquire poder de influência quem banca a vítima. Adquire poder de influência quem vitimiza outras pessoas. Isso é algo que tanto a esquerda como a direita compreendem. Se o prestígio vai e vem, o poder de influência se escarrancha, ocupando espaço para si mesmo. Portanto, se existe um padrão para as muitas conspirações que Wolff espalhou nos últimos anos, é simplesmente o seguinte: todas diziam respeito a assuntos que dominavam o noticiário e, na ocasião, geraram burburinho e debates acalorados. É claro que nenhum de nós que oferecemos análises sobre acontecimentos da atualidade, como parte da nossa profissão, está imune ao alvoroço causado por opiniões controversas. Mas de a sangue ao ebola,
passando pelo Estado Islâmico, o que Wolff fez foi muito além disso. Ao alegar deter algum conhecimento secreto, que somente ela havia descoberto, e ao alegar que estava sofrendo terríveis perseguições por ousar compartilhar esse conhecimento, Wolff foi capaz de inserir a si mesma no meio de inúmeras conversas culturais em voga. Onde havia frenesi e frisson, lá estava ela. E nem de longe nada jamais tinha sido tão repleto de alvoroço e potencialmente rico em poder de influência como a Covid-19. Todos sabemos por quê. Foi mundial, foi simultâneo. Estávamos conectados digitalmente, conversando em sincronia sobre a mesma coisa durante semanas, meses, anos, e nas mesmas plataformas globais. Na definição de Stephen W. Thrasher, em seu livro The Viral Underclass, a classe baixa viral, a Covid-19 marcou, entre aspas, a primeira pandemia viral a ser vivenciada também por meio de histórias virais nas mídias sociais, criando, entre aspas, uma espécie de viralidade ao quadrado. Verdade. Essa viralidade ao quadrado significava que, se alguém publicasse o tipo certo de conteúdo com tema pandêmico, sinalizando com a combinação certa de palavras-chave, grande reinício, Fórum Econômico Mundial, Bill Gates, fascismo, Fauci, Pfizer, e com título ao estilo de manchetes curtas e provocativas de tabloide, os líderes conspirando para nos tornar impotentes. O que eles não querem que você saiba? Bill Gates disse o quê? Poderia pegar uma carona num tapete mágico digital que, em comparação, faria todas as experiências anteriores de viralidade parecerem carregadas de chumbo. Os jogadores conhecem o jogo. Por exemplo, o vídeo viral Plandemic, que é o neologismo combina as palavras plan e pandemic, ou seja, plano e pandemia. Pandemia planejada. Então tá, os jogadores conhecem o jogo. Por exemplo, o vídeo vira Plandemic. Deu o pontapé inicial da conspiração em torno da Covid logo nos primeiros dias do confinamento, alcançando 8 milhões de visualizações na primeira semana. Seu diretor, Mickey Willis, disse ao jornal Los Angeles Times: "Sabíamos que a estratégia de marca era conspiratória e chocante. Infelizmente, em nosso tempo, você tem que ser assim para chamar a atenção das pessoas." Doppelgangers do desastre. Isto é uma reviravolta no capitalismo de desastre que acompanhei de perto em meio a choques anteriores. No passado, fiz reportagens sobre as empresas privadas que desceram ao baixo nível de lucrar, tirando proveito de necessidades e medos desesperadores na esteira de furacões e guerras, vendendo a peso de ouro, homens armados e serviços de reconstrução. Isso é o capitalismo de desastre, da velha guarda batendo nossa carteira e nos passando a perna. Isso é o capitalismo de desastre que explora nossa atenção, numa época em que a atenção é indiscutivelmente o bem mais valioso da nossa cultura. Ai, esse vídeo fica indo e vindo, né? Tá. Esse vídeo não, esse filtro. Desculpa, gente. Pera. Em tempos de crise, conspirações sempre vieram à tona, mas nunca antes foram uma indústria em expansão por si só. A Covid foi uma conspiração capitalizável, no dizer de William Callison e Quinn Slobodian. Assim, além das habituais tentativas de introduzir por debaixo dos panos medidas políticas para beneficiar as elites corporativas à custa da população mais ampla, e além de lucrar diretamente com a necessidade de equipamentos e tratamentos médicos, ambos fenômenos aos quais sem dúvida assistimos durante a pandemia, também nos vimos diante de um pequeno exército de diagonalistas responsáveis por disseminar absurdas teorias conspiratórias sobre como toda a catástrofe foi fabricada por uma cabala obscura de modo a criar condições para implementar sua pauta eugenista. Nova ordem mundial. Passei a pensar nesse exército, que tanto se fia em conjecturas
se fia em conjecturas e exageros caça-cliques, como doppelgangers do desastre, uma vez que sua atuação extremamente lucrativa serve para desviar a atenção dos escândalos muito reais, que estão bem diante dos nossos olhos e exigem urgentemente a nossa atenção. Os incentivos econômicos a esse tipo de conteúdo online são de grande ajuda para explicar a espécie de figura pública que durante aquele primeiro ano da Covid parece ter se transformado em um tipo diferente de pessoa, mais maníaca, mais raivosa, mais disposta a queimar seus navios, a fazer afirmações bizarras e a disseminar informações pouco confiáveis e de fontes precárias, contanto que apresentassem a possibilidade de se alastrar pelas fortes correntezas no oceano digital. Eu poderia fazer uma lista, mas tenho certeza de que neste momento você já está fazendo mentalmente a sua. Entre aspas, eu costumava confiar muito em X. O que aconteceu com ele, ela, e como se ele e ela tivessem um alter ego ou ao qual sucumbiu completamente. É como se o vício talvez seja a lente mais relevante para a compreensão dessas exasperantes transformações de personalidade. No clássico da literatura de Doppelganger, de Robert Louis Stevenson, O Médico e o Monstro, o Dr. Henry Jekyll, ao ingerir um soro misterioso, se transforma no assassino Edward Hyde. Porém, com o tempo, a poção para de funcionar e Dr. Jekyll, original, se perde completamente. Quando nos últimos anos examino o comportamento de várias pessoas que eu conhecia e de cuja companhia e trabalho eu gostava, fica óbvio que elas andaram bebendo algum soro libertador de dopamina que as transformou. Talvez de maneira permanente em versões de um Sr. Hyde da era digital. Estou certa de que minha doppelganger está familiarizada com essa história específica de advertência por conta de outro inquietante detalhe que descobri em minha jornada em 1995. O pai dela, Leonard Woolf, publicou The Essential Dr. Jekyll e Mr. Hyde, The Definitive Annotated Edition of Robert Louis Stevenson's classic novel. O Médico e o Monstro Essencial, a edição anotada definitiva do clássico romance de Robert Louis Stevenson. O que se autoproclamava a mais abrangente edição do clássico conto de dualidade de Robert Louis Stevenson, contendo tudo o que você sempre quis saber sobre a mais famosa personalidade cindida da literatura. No entanto, mesmo que Woolf tivesse motivos para ser cautelosa acerca dos perigos de se viciar na dopamina digital, poucas pessoas tinham mais a ganhar do que ela com a euforia proporcionada por essa dopamina no período pandêmico, porque poucos sentiram na pele uma queda tão abrupta de poder de influência como a que Woolf teve depois daquela insustentável entrevista na BBC em 2019. Se você quer uma história de origem, um evento no qual se definiu a futura guinada de Woolf à direita pseudo-populista, provavelmente foi aquele momento ao vivo na BBC, sendo pega em flagrante e depois humilhada, ridicularizada e esmagada. Rosie Boycott, feminista britânica que conhecia Woolf desde a época de Um Mito da Beleza, observou que após o desastre de Outrages, não haveria possibilidade de retorno à inteligência progressista. Portanto, abre aspas, ela teve de encontrar um novo mundo para se encaixar, um mundo onde os fatos não têm importância. E esse é o mundo para o qual ela foi. Faz todo sentido. É lógico que ela se tornaria uma superstar dentro desse mundo, né? O contrário de cancelada. Essa é a ironia de o Twitter progressista celebrar o aparente desaparecimento de Woolf, pelo menos até Musk recebê-la de volta de braços abertos, né? Como a maioria dos progressistas e esquerdistas não veem nem ouvem, Bannon ou outros programas onde ela se tornou presença regular acharam que tivesse evaporado e, portanto, deixado de ser motivo de preocupação. Descanse em paz. Morte registrada. É
um pouco como as crianças que pensam que o mundo desaparece quando elas fecham os olhos, porque Woolf está muito longe de ser banida da esfera pública, graças a Bannon e Coulson. Agora ela dispõe de um holofote de brilho mais intenso e uma plataforma maior do que em qualquer lugar, em qualquer outro momento, desde os seus dias de glória na década de 90. No entanto, a convicção generalizada acerca da irrelevância de Woolf me fez especular se essa coisa a que muitos invariavelmente se referem como cultura do cancelamento não é em parte resultado da maneira como as plataformas nos programaram com as suas ferramentas. Já se passaram anos desde a última vez que bloqueei alguém no Twitter, mas silencio um bocado de gente a meu bel prazer. Assim que vejo um ataque de má fé ou percebo alguém cujas postagens estão me deixando de mau humor, clico em silenciar. É algo que causa grande satisfação e se parece um pouco com autodeterminação, em plataformas onde todo o resto é determinado por outros. Mas também me preocupa a facilidade com que podemos desligar outros humanos. Meu receio é que haja algo de viciante em fazer outras pessoas desaparecerem com um mero toque numa tecla. Assim como certamente há algo de viciante no prazer sádico que advém de fazer parte de uma matilha que remove alguém de uma plataforma para sempre. Depois que nós mesmos fazemos as pessoas desaparecerem num passe de mágica, problema resolvido. Talvez seja mais fácil aceitar que as empresas de tecnologia possam fazer o mesmo e expulsar as pessoas com uma mensagem automática. Pode até ser mais fácil fazer o mesmo em nossos relacionamentos no mundo real, o que claramente aconteceu com a outra Naomi. Woolf publicou milhares de palavras detalhando os familiares, vizinhos e amigos que efetivamente a excluíram por causa de suas travessuras relacionadas à Covid, incluindo uma melhor amiga que foi embora do país sem se despedir, e a amiga cuja filha teve um filho e que nem sequer me deixou entrar na casa para ver o bebê. E o amigo que disse que não ficava entre quatro paredes com pessoas não vacinadas. Quando pessoas são expulsas dessa forma das nossas redes sociais, seja na internet ou na nossa vida cotidiana, pode realmente dar a impressão de que desapareceram, de que foram de fato silenciadas. Mas isso está muito distante da verdade. Quando alguém é expulso de conversas ou de comunidades progressistas porque disse ou fez algo ofensivo ou ignorante, ou por questionar uma ortodoxia de identidade, ou porque alcançou sucesso meteórico rápido demais e foi considerado merecedor de um belo tombo, sua ausência é muitas vezes recebida com celebração, como foi no caso do exílio que o Twitter impôs ao Woolf. Mas só porque deixamos de ver essas pessoas não significa que elas tenham desaparecido para valer. Elas vão para outro lugar e muitas vão para o mundo espelho. Um mundo estranhamente parecido com o nosso, mas obviamente distorcido. Você levou um pé na bunda do Twitter? Inscreva-se no Gettr, G-E-T-T-R, nunca tinha ouvido falar. Imitação e rival de direita do Twitter, iniciada por Jason Miller, ex-assessor de Trump. Entre aspas. Ao contrário das oligarcas do Vale do Silício, a GETTR nunca venderá seus dados. Entre parênteses, o Woolf tem quase 200 mil seguidores lá, mais do que tinha no Twitter antes de ser expulsa. Você foi censurado pelo YouTube? Crie uma conta na plataforma de vídeo Rumble. Foi banido do Instagram? Experimente o Parler. Fale livremente. Insiste a empresa no principal aplicativo de mídia social norteado pela primeira emenda. O site de arrecadação de fundos GoFundMe se recusou a distribuir o dinheiro que você amealhou para apoiar seu comboio da liberdade favorito, alegando... Vou ler de novo. O site de arrecadação... Deixa eu botar mais pra cá. Mais pertinho de mim. O site de arrecadação de fundos GoFundMe
Se recusou a distribuir o dinheiro que você amealhou para apoiar seu comboio da liberdade favorito, alegando que o montante seria utilizado para apoiar a violência e o assédio? Não se preocupe, o Give Send Go, o site cristão gratuito de arrecadação de fundos número 1 do país, distribuirá o dinheiro juntamente com uma oração sem fazer perguntas. Bannon está, inclusive, vendendo sua própria moeda corrente, começando pela FJB. As iniciais significam, é claro, Foda-se Joe Biden. Porque, diz ele, já não se pode confiar na moeda oficial dos Estados Unidos. Os democratas desvalorizaram o dólar e isso está esmagando você todos os dias, por isso é necessário ter alternativas. Ih, gente doida. Quase todo mundo com quem eu converso hoje em dia parece estar perdendo pessoas para o mundo espelho. Pessoas que eram conhecidas, mas que de alguma forma se tornaram estrangeiras, deixando-nos com aquela sensação inquietante e esquisita. Entre aspas. Não consigo mais falar com a minha irmã. Minha mãe caiu na toca do coelho. Estou tentando descobrir como tirar minha avó do Facebook. Ele era meu herói. Agora todas as nossas conversas terminam em uma briga aos gritos. O que aconteceu com essas pessoas? Ao olhar para o mundo espelho, pode parecer óbvio que milhões de pessoas se entregaram à fantasia, ao faz de conta, à encenação de papéis. O mais complicado, o mais inquietante, na verdade, é o que elas veem quando olham para nós. Elas dizem que nós vivemos num mundo de palhaços, que estamos presos na matrix do pensamento de grupo, que sofremos de uma forma de histeria coletiva chamada psicose de formação em massa, termo que é uma invencionice. A questão é que, em ambos os lados do vidro espelhado, não temos divergências sobre diferentes interpretações da realidade. Temos divergências sobre quem está na realidade e quem está numa simulação. Curtis Yarvin, intelectual da direita benonista, afirma: meu trabalho é acordar as pessoas do show de Truman. Naomi Wolf diz que as crianças que usam máscara na escola se transformaram em criaturas assustadoras e fantasmagóricas, com a calma entorpecida das crianças de Stepford. Wolf retorna com frequência a esse tema de Stepford, que é uma referência ao filme de ficção científica, terror e suspense de Stepford Wives, de 75. No Brasil, Esposas em Conflitos ou Mulheres Perfeitas, na refilmagem de 2004. Baseado no romance homônimo As Possuídas ou Mulheres Perfeitas nas edições brasileiras, de Ira Levin. Ok. Tudo bem. Em julho de 2022, ela participou de um podcast de direita transmitido por algo chamado Today's New Talk e compartilhou com os ouvintes o que descreveu como seu pensamento mais recente. Ela teve a sensação de quando foi para a cidade de Nova York, onde a grande maioria da população havia sido vacinada, as pessoas pareciam diferentes. Na verdade, era como se nem sequer fossem pessoas. Você, entre aspas, você não consegue captar a energia humana da mesma forma. É como se o campo de energia quase não existisse lá. É como se as pessoas fossem hologramas. É tipo uma cidade de fantasmas. Agora, você está lá, você vê as pessoas, mas não consegue senti-las. E o Wolf percebeu algo ainda mais bizarro. As pessoas que foram vacinadas não têm mais cheiro. Você não consegue sentir o cheiro delas. Não estou dizendo que, elas não cheiram mal ou não são fedidas. Eu não estou falando de desodorante. Estou dizendo que não exalam um cheiro como se houvesse um ser humano na sala. E elas não dão a sensação de que há um ser humano na sala. Isso, Wolf explicou à apresentadora do podcast, se devia às nanopartículas lipídicas presentes nas vacinas de RNA mensageiro, uma vez que elas vão para o cérebro, vão para o coração e meio que emperram tudo.
Talvez até mesmo o comprimento de onda, que é o amor, estivesse passando por essa obstrução, diminuindo sua capacidade de transmissão. Ela concluiu: é assim que funcionam essas nanopartículas lipídicas. Não é assim que funcionam as nanopartículas lipídicas. Não é assim que as vacinas funcionam. Nada funciona assim. Além do mais, e não consigo acreditar que estou digitando estas palavras, as pessoas vacinadas ainda têm cheiro de humanos. Talvez a própria Wolf tivesse Covid e seu olfato estivesse comprometido, como tem ocorrido com muitos pacientes que sofrem dos efeitos da Covid longa, né? No entanto, a apresentadora confessou que também notou que as pessoas vacinadas pareciam fantasmas e ficou feliz da vida que Wolf terá coragem de pôr isso em palavras. Nossa! Isso, obviamente, é maluquice, o tipo de coisa que me faz sentir presunçosa e superior, né? Acabei de fazer isso. Como aquelas piadas sobre os telefones celulares. Porém, aqui está mais uma vez o problema. Muitas das palavras de Wolf, por mais desvinculadas da realidade, tiram proveito de algo verdadeiro. Porque nas cidades modernas há de fato inércia, apatia e anomia. E isso se aprofundou durante a pandemia, de certa forma, muitos de nós sentimos que realmente estamos nos tornando menos vivos, menos presentes, mais solitários. Não foi a vacina que fez isso. A culpa é do estresse, da velocidade, das telas e das ansiedades. Todos subprodutos do capitalismo em sua fase necrotecno. Mas se um lado acha que isso é uma coisa boa e normal, e o outro considera que é desumano, não deveria surpreender que este último exerça algum fascínio potente. Em meus estudos sobre os doppelgangers, aprendi que existe um distúrbio psiquiátrico chamado síndrome de Capgras, ou delírio de Capgras. Os que sofrem desse transtorno se convencem de que as pessoas próximas em sua vida, cônjuges, filhos, amigos íntimos, foram substituídos por réplicas ou doppelgangers impostores. De acordo com o historiador de cinema Paul Meehan, a descoberta da síndrome provavelmente inspirou clássicos da ficção científica como Vampiros de Almas, depois refilmado mais 2 vezes como Invasores de Corpos e Invasores, e Esposas em Conflito, mais tarde refilmado como Mulheres Perfeitas. Mas que nome se dá quando uma sociedade se divide em 2 facções conflitantes, ambas convencidas de que a outra foi substituída por doppelgangers? Existe uma síndrome para isso? Há uma solução? Voltando à questão original, o que Wolf está ganhando com sua aliança com Bannon e com sua nova vida no mundo espelho? Tudo. Ela está recebendo tudo o que um dia já teve e perdeu. Atenção, respeito, dinheiro, poder. Só que através de um espelho distorcido. No paraíso perdido de Milton, Lúcifer, o anjo caído, julgou que era melhor reinar no inferno que no céu, servir. Pode ser que minha doppelganger ainda considere que Bannon é o diabo, mas talvez ache que é melhor servir ao lado dele do que continuar sendo ridicularizada em um lugar que se vende como paradisíaco, mas que todos sabemos é bastante infernal por mérito próprio. E quanto a Bannon, o que ele tem a ganhar ao firmar alianças diagonais com pessoas como Wolf? O que ela tem que ele precisa? Ademais, o que ele tirou da Covid e de todas as teorias da conspiração que fervilhavam em torno da epidemia? Histórias sinistras que agora moldam todo o seu programa, que antes se chamava War Room, mas a partir de 2020 passou a se chamar War Room Pandemic. Bannon não está nessa em busca de poder de influência. O que ele tem de sobra, pelo menos não por si só. Ele tem uma estratégia de checkmate. E o que estava ficando claro para mim era que dentro dela, minha doppelganger tinha um papel absolutamente decisivo a desempenhar.
E este foi o 6º capítulo. Logo trago o 7º e até mais.